bom dia e uma paz do Senhor para todos os irmãos de Cristo, amém? Glória a Deus. Tudo bem, povo de Deus abençoado? Dormiu bem? Glória a Deus. E acordaram bem? Isso é bom, né? Sabe por que aconteceu isso com você? Porque nosso Deus está conosco. Você crê, dê um glória a Deus bem forte aí. É desse jeito, varão. É desse jeito. Se nós estamos na presença do Senhor, tudo de bom acontece na nossa vida. Então, um bom dia, uma paz do Senhor para todos os irmãos de Cristo, todos os irmãos do Facebook, do WhatsApp, do YouTube. Deus abençoe vocês todos aí. Glória a Deus, pastor Isaías, irmã Libéria, irmão Isaac, irmão Linda, irmão Daniel, glória a Deus, pastor Paulo, pastora Beth, né? Pastor Henrique, né? Pastor Jonas. Deus abençoe vocês todos aí. Povo abençoado. Glória a Deus. Que o Espírito Santo de Deus esteja na casa de cada um, né? Glória a Deus. Na casa de cada um, né? Protegendo vocês em todo sentido. Você crê, dê um glória a Deus bem forte aí. Amém? Glória a Deus. Queridos irmãos, hoje nós vamos abrir a Bíblia comigo. Vamos dar início direto à mensagem, porque a mensagem é mais, né? Mais importante. Depois nós vamos falar, né? Sobre os irmãos. Amém? A mensagem mais compridinha. Nós precisamos entender ela. Glória a Deus. Amém? Já estou gravando. Glória a Deus. Queridos irmãos, abra sua Bíblia comigo em Lamentação, né? Lamentações, né? Glória a Deus, aleluia. Lamentações, capítulo 3, versículo 1 em diante. Em cada 5 versículos nós vamos ler, depois vou dar o significado da palavra e assim vai. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta. Glória a Deus. Queridos irmãos, Lamentações, capítulo 3, versículo 1, que diz assim: eu sou o homem que viu a aflição pela vara da sua ira. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Versículo 2. Ele me guiou e me fez andar em trevas e não na luz. Versículo 3. Segurança, ele se voltou contra mim, ele virá sua mão contra mim todo dia. Versículo 4. A minha carne é a minha pele, ele fez envelhecer, quebrou os meus ossos. Versículo 5. Ele edificou contra mim e cercou-me com fé, com fel e trabalho. Só tem. Queridos irmãos, glória a Deus, aleluia. Irmão, observa bem. O profeta fala aqui como um representante da nação. Ele fala como um intercessor verdadeiro. Desse modo, associando-se com o pecado das pessoas, embora ele próprio não tivesse pecado. Queridos irmãos, assim é Cristo. Assim é Cristo. Ele que não conheceu o pecado, tomou sobre si a penalidade de nosso pecado. A fim de fazer, irmão, a fim de fazer intercessão apropriada pelo crente.
e que ele faz por simplesmente estar na presença do Pai. Glória a Deus, aleluia. Tá entendendo a mensagem? Tá feliz com Jesus? É isso que é importante. Queridos irmãos, tudo que torna, irmão, possível a intercessão a nosso favor foi jeito e concluído no Calvário. Glória a Deus, aleluia. Isso aqui nem eu que estou falando, não, é a palavra de Deus, tá, irmão? Glória a Deus. Queridos irmãos, a ideia, irmão, é se uma pessoa quer a luz, Deus quer a luz para ela. Mas, no entanto, se ela quiser as trevas, é isso o que é desejado para ela. Se entendeu agora? Em obediência, sua mão é para mim. Em desobediência, sua mão é contra mim. Você entendeu agora? Quer dizer, é desse jeito. Mas o Senhor prometeu, pastor, curar o seu povo desde que eles o seguissem. Do contrário, se eles não o seguissem, não haveria cura. Glória a Deus, aleluia. A ideia, irmão, é o Senhor pode cercar-nos com bênçãos e dificuldade, tudo dependendo da nossa obediência ou desobediência. Você quer dar um glória a Deus bem forte? Eita, papai! É desse jeito. Se você quer, você pode. Glória a Deus, aleluia. Embora, irmão, eles fossem o povo escolhido por Deus, ainda assim o pecado os destruiria tão rapidamente quando destruiu os pagões de antigamente. Isto é o dilúvio. Irmão, olha o versículo 7 que diz aqui, ó. Ele me cercou com um muro, e não posso sair. Agravou as minhas cadeias. Olha só. Agravou as minhas cadeias, diz respeito, irmão, à cadeia ou ao peso pecado, que somos admoestados a colocar de lado o que nós só podemos fazer colocando a nossa confiança em Cristo e no que ele fez na cruz. Se não confiamos em Cristo e na cruz, ele não pode ser posto de lado e ficará cada vez mais pesado até que fiquemos presos. Entendeu? Quando eu vejo a cruz, irmão, eu não vejo Jesus. Eu vejo a mensagem que ele deixou na cruz. Eu nunca esqueci isso quando o pastor pregou que eu ouvi, né, pastor? Verdade. Queridos irmãos, glória a Deus. O salmista disse, se eu entender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Olha o versículo 9 que diz aqui, ó. Ele fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuoso os meus caminhos. Olha o versículo 10. Fez-se para mim como um urso de emboscada e como um leão em esconderijo. Irmão, do mesmo modo que o Senhor havia tomado grandes medidas para abençoar o seu povo, agora ele toma grandes medidas para fazer o exato oposto. Porém, isso é feito no sentido de corrigir, tá? E não destruir.
Mas o urso, irmão, ele quer dizer que os leões são animais carnívoros, ferozes, por natureza. Portanto, o fato de o Senhor se posicionar desse modo com relação aos seus filhos demonstra o seu uso de medidas extremas. Em vez de ser o pastor, ele agora passa a ser o destruidor das ovelhas. Como Judá pesarosamente descobriu. Acompanha comigo no versículo aqui, 11 em diante. Olha, irmão, 11 até o 15. E ele desviou os meus caminhos, fez-me em pedaços, deixou-me assolado. Versículo 12. Ele armou seu arco e me pôs como alvo da sua seta. Versículo 13. Ele cravou a seta da sua aljava nos meus rins. Versículo 14. Foi um objeto de escárnio para todo o meu povo e a sua canção o dia todo. Versículo 15. Ele me encheu de amargura, irmão, e me embriagou com absinto. Só tem. Irmão, com juízo justo, a mão divina quebrou em pedaços a nação que aquela mesma mão havia estabelecido. O que ele constrói, ele pode destruir. Da glória. Antes, esse alvo, irmão, eram os inimigos de Israel. Agora Israel se tornou o inimigo de Deus e, portanto, o alvo para a sua seta. Os reis falam da própria essência de ser de uma pessoa. O Senhor atira a seta para o lugar de onde se origina o pecado, que é o coração. Você crê? Deu um glória a Deus bem forte, hein? Eita glória! Muito forte, né? Queridos irmãos, a frase, irmão, provavelmente teria sido mais bem traduzida. Foi um objeto de escárnio para todos os povos, referindo-se às nações circunvizinhas, mas quando elas contemplavam a destruição de Judá e Jerusalém, é a sua canção o dia todo. Se refere às canções de escárnio e à zombaria dos pagãos, quando o povo de Deus. Entendeu? Mas a palavra amargura, irmão, significa dificuldade amarga. A palavra absinto realmente quer dizer amaldiçoar. Em vez de o Senhor abençoar, ajudar, ele agora está amaldiçoando Judá. É desse jeito. É desse jeito. Olha o versículo 16 até o 20. 16 até o 20. Vamos lá? Vão lá comigo? Está com a Bíblia aberta, né? Versículo 16. Ele também quebrou os meus dentes com pedregulho e quebrou-me de cinzas. Versículo 17. De afastaste para longe da paz a minha alma, esqueci-me da prosperidade. Versículo 18. Então eu disse, a minha força é a minha esperança, já pereceram no Senhor. Versículo 19. Lembrando-me da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Versículo 20. A minha alma certamente ainda se lembra e fica abatida dentro de mim. Só até aí. E agora? Irmão, e cobre-me cinza é uma expressão figurativa de grande humilhação. Entendeu? Isso pode ter, irmão, sido uma citação do Salmo 88, versículo 14. Nesse caso, a prosperidade fala de prosperidade espiritual, que resulta em todos os outros tipos, irmão,
de prosperidade. Judá, por causa, irmão, do declínio espiritual, havia se esquecido de que a sua força e esperança estava no Senhor. Ele era a fonte de todas as suas bênçãos. Porém, ao tornar-se orgulhosa, ela começou a pensar que o Senhor não iria e não poderia abandoná-la por causa da sua posição, ser igual como seu povo especial. Eles descobriram que o Senhor não pode tolerar o pecado, independentemente do fato de eles serem seu povo. Você crê? Dê um glória a Deus bem forte aí. É desse jeito. Está feliz com Jesus? É desse jeito. Queridos irmãos, lembrando, irmão, refere-se a condições para o qual o Espírito Santo quer atrair a pessoa. Ele quer que a pessoa se lembre da causa da aflição e do pranto que resultaram em absinto e fel. Irmão, o versículo 19 e 20 são bem parecidos com o Salmo 42, versículo 5. Então, a pessoa, ou nesse caso, o Judá, lembra-se do motivo pelo qual ela está nessa situação e fica abatida. É desse jeito. Glória a Deus, aleluia. Queridos irmãos, aí vem a esperança pela misericórdia de Deus. Ao versículo 21, vão ler comigo? Até os 25, tá? Disse: me recordarei na minha mente, portanto tenho esperança. Versículo 22. A misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não desapontam. Versículo 23. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Versículo 24. O Senhor é a minha porção, diz a minha alma, portanto eu esperarei nele. Versículo 25. Bom é o Senhor para o que esperam por ele, para a alma que o busca. Só tem. Queridos irmãos, este versículo pode muito bem ter sido tirado do Salmo 42, versículo 4, até este ponto. As afirmações de Jeremias têm sido de desespero, mas agora as promessas de misericórdia e graça de Deus vem à sua mente. Só isso pode lhe dar esperança, pois essa é a única esperança certa para qualquer pessoa. Como o profeta assume o papel de intercessor, ele agora, irmão, aprenderá que o próprio Deus, na ausência de toda comunhão espiritual externa, é uma posição suficiente para a fé, até mesmo em face do que parece uma derrota catastrófica. Glória a Deus, aleluia. Queridos irmãos, o Espírito Santo tira a atenção de Jeremias e, portanto, é de Judá, de sua situação difícil, e direciona para as misericórdias do Senhor. No sentido, a misericórdia, irmão, de Deus não pode ser exaurida, porque elas são novas a cada manhã. Além do mais, podemos estar certos, irmão, de que isso nunca mudará, porque o Espírito Santo diz: grande é a tua fidelidade. Da glória. É desse jeito. O Senhor é a minha porção. E revela o fato de que tudo de que uma pessoa verdadeiramente precisa, irmão, é encontrado no Senhor e apenas no Senhor. O que é, irmão? O que é isso? Ele está dizendo é se
corretamente buscamos, embora possa demorar algum tempo, nós o acharemos. Olha o versículo 26, acompanha comigo, meu. Vou acompanhar agora, hein? Versículo 26 e diante, hein? Amém? Acompanha comigo. É bom que um homem tenha esperança e em silêncio espera pela salvação do Senhor. Versículo 27. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Versículo 28. Ele se assenta solitário e se mantém em silêncio porque Deus o pôs sobre ele. Versículo 29. Ele põe a sua boca no pó, pois nesse caso pode haver esperança. Versículo 30. Ele dá sua face ao que o golpeia e ele é farto de repreensão. Só tem aí. Tá, glória. Forte, né? Irmão, isso quer dizer esperar em trabalho árduo e com grande peso da alma. Necessariamente isso é colocado ao lado de em silêncio, que fala de serenidade. Portanto, essa esperança, irmão, incorporará tempos de tribulação, entremeadas, com tempo de tranquilidade. Essas palavras não podem ter sido derivada do Salmo 119, versículo 71. Você pode até notar isso aí, hein? A ideia, irmão, é a pessoa não deve culpar a Deus pelos problemas. Nem deve reclamar de sua situação difícil, mas em vez disso deve se manter em silêncio e suportar com paciência, acreditando que seguramente o Senhor virá em seu socorro e libertará, irmão. E também ela aprenderá a lição que é a aflição. Tem por objetivo, irmão, ensinar desse modo, tornando-se uma pessoa melhor por ter conseguido passar pela prova. Você crê? Dê um glória a Deus bem forte aí. Você está com problema? Como é que tá? Tá bom? Não, rapaz, não tá bom não. O negócio tá ruim. O negócio tá passando. Às vezes você tá numa situação difícil. Aí chega um e pergunta, como é que tá isso? Tá tudo bem? Ah, pai, tá não. O negócio aqui tá bravo. Então, o negócio tá no vermelho. Não sei o que eu vou fazer. Ó, porque o Satanás tá te ouvindo, hein? Ele vai continuar a deixar você no vermelho. Vai deixar você mais situação. Satanás tá ouvindo, tá? Que você está falando. Então é melhor você ir, ó. Perguntar, oi, você tudo tá bem? Tá tudo bem? Ah, tá tudo bem, glória a Deus. Temos saúde, graças a Deus. Isso aí. Pronto. Cortei o barato dele. Mesmo que você não esteja bem, mas fala que você está bem. É desse jeito. Irmão, ele põe a sua boca no pó. É uma maneira oriental de expressar submissão, que é uma das lições que o Espírito Santo quer ensinar. Ele dá sua face no que o golpeia, significa que ele suporta a aflição, com paciência, tentando aprender a razão do Senhor. E desse modo beneficiar-se, embora ele esteja, irmão, farto de repressão. É como Jó é ridicularizado pelos outros. Ainda assim, ele sabe que o Senhor está no controle, o que certamente a vitória virá. Você crê? Dê um glória a Deus bem forte. Hein? É desse jeito. Queridos irmãos, o Senhor não afligirá para sempre, o que significa que a aflição terá um fim se nós apenas confiamos nele. Temos a garantia, irmão, de qualquer tristeza que ele cause e enviada para o nosso bem, e é feito sempre com paixão e misericórdia que o Senhor maravilhoso nos servimos. Deus não aflige.
Deus não aflige com um espírito maligno, como o homem faz, os homens afligem outros. Com a finalidade de ferir, Deus aflige com a finalidade de ajudar. Ou seja, fazer com que alcancemos a maturidade. Nesse caso, irmão, os prisioneiros da terra se referem aos judeus infelizes cativos dos babilônicos. Embora eles tivessem pecado terrivelmente, e estivessem então debaixo do justo juiz de Deus. Ainda assim, ele não permitiria que eles fossem esmagados. No tempo devido, ele os libertaria. Glória a Deus. Entendeu agora, irmão? É desse jeito. Ele esmagaria. Irmão, a ideia é o Altíssimo, é o Supremo Tribunal Divino. Independentemente do que a pessoa fez, e se ela ou não, no caso de Judá, eles sinceramente, irmão, se arrependeram, o Senhor garantirá a libertação e a restauração e não perverterá o direito deles. Olha o versículo 36 que diz aqui, ó, subverter um homem em seu pleito, o Senhor não aprova. Irmão, seu pleito se refere à palavra de Deus, sendo aplicada à vida de uma pessoa e à sua confiança nela. Subverter, irmão, um homem se refere àqueles que afirmam que Deus não mais mostra misericórdia, etc. O Senhor não aprova, irmão. Significa que, independentemente do que os incrédulos passam a dizer, o Senhor não aprovará que seja a negação deles, da misericórdia e da graça, e qualquer pessoa que se enquadre nas condições estabelecidas por Deus. O Espírito Santo faz a pergunta para Jeremias: quem é aquele que diz que isso não pode? E quando Deus diz que pode? Ou quem é aquele que diz que pode quando Deus diz que não pode? É o que o Senhor ordena e não o homem. Essa é a verdade. Entendeu? Irmão, o Senhor não diz que ele fará quando ele não vai fazer. Nem ele diz que ele não fará quando ele vai fazer. É desse jeito. Ao versículo 39. Porque se queixa um homem vivente pela punição pelos seus pecados? Versículo 40. Esquadriemos, experimentos o nosso caminho e voltamos novamente para o Senhor. Irmão, Judá não deve se queixar de sua atual condição, porque ela é punição pelos seus pecados. Como tal, ela deve ser suportada com dignidade, entendendo que a punição é justa, mas também é amenizada pela misericórdia. O próximo versículo diz ajudar como também a todos os outros exatamente o que deve ser feito. Da glória. Entendeu, mano? É desse jeito. Irmão, o propósito do sofrimento permitido pelo Senhor é dado neste versículo. E voltemos novamente para o Senhor. Significa que temos nos voltado para algo que não o Senhor. Obstinação sempre é a causa disso, que leva a pessoa a se desviar da Bíblia. É desse modo de Deus. A palavra esquadrinhar, irmão, quer dizer procurar com diligência e trazer à luz que está escondida. Está escondido como a nossa dificuldade são causadas pelos nossos pecados. Vamos procurar, irmão, a permitir que o Senhor nos corrija. Queridos irmãos,
Versículo 41, ó, irmão, que diz aqui, ó. Levantemos nosso coração com as nossas mãos para Deus nos céus, dizendo. Versículo 42. Nós transgredimos, fomos rebeldes, por isso tu não perdoaste. Versículo 43. Cobriste-nos de ira e nos perseguiste, mataste e não tiveste piedade. Versículo 44. Cobriste-te de nuvens para que nosso coração não passe. Versículo 45. Tu nos tornaste como escória e refúgio no meio dos povos. Só tem aí. Irmão, observa bem. Deve ser observado que o mero levantar as mãos em si mesmo não é o suficiente. O coração, com a sua ação correspondente, irmão, de arrependimento, deve acompanhar o gesto físico. Os pronomes nos é tu, como expresso no hebraico, deve ser pronunciado com forte ênfase. Isso reconhece o pecado e assume a responsabilidade pelo mal feito e equivale lá em 1 João capítulo 1, versículo 9. Tu não perdoaste, não se refere ao perdão do pecado, mas em vez disso, ao efeito do pecado, que continuou, portanto, o sofrimento. Irmão, esses são o justo resultado do pecado deles. A ira diz respeito a uma ira ilegalmente retida, que é finalmente liberada por causa da constante transgressão, rebelião e recusa, e arrepender-se como registrado no versículo 42, nos perseguiste, irmão, refere-se aos inimigos de Judá, prevalecendo sobre ela. Irmão, o coração não pode passar para Deus se houver pecado, obrigado com a falta de arrependimento, que era a situação em Judá e em Jerusalém. O Senhor constrói, irmão, e Ele também pode destruir, Ele planta e também pode arrancar. Se Ele é o autor de um, é também autor de outro. Você crê? Dê um glória a Deus bem forte aí? Tá, glória, forte, né? Tá feliz com Jesus? Tá entendendo a mensagem? Glória a Deus, entenda a mensagem, guarda o coração. Quem tá falando aqui, Pai do céu, tá? Tô com a Bíblia aberta e Ele tá nos ouvindo. Amém? Queridos irmãos, ao versículo 46 em diante, vamos ler com nós? Acompanha comigo. Tá com a sua Bíblia aberta ainda, né? Versículo 46 até o 51, para terminar a nossa live, a nossa mensagem. Olha o que diz aqui o versículo 46. Todos os nossos inimigos abriram as suas bocas contra nós. Versículo 47. Medo e armadilha vieram sobre nós, dissolação e destruição. Versículo 48. Torrente de água derramaram os meus olhos por causa da destruição da filha do meu povo. Versículo 49. Os meus olhos gotejam lágrimas e não cessam sem qualquer interrupção. Versículo 50. Até que o Senhor atenda e veja lá do céu. Versículo 51. Os meus olhos impressionam o meu coração por causa de todas as falhas da minha cidade. Só tem. É desse jeito, só tem. E para terminar a nossa live. Queridos irmãos, mas quando Judá andava com o Senhor, esses inimigos não ousavam fazer isso. Agora que Deus não está mais com ela, por causa dos seus pecados, esses inimigos sentem-se livres para dizer e fazer o que quiserem. Consequentemente, o desprezo e o sarcasmo que eles demonstravam não tinha limite. Mas tudo isso foi causado, irmão, pelo pecado e pela recusa ao arrepender-se. Irmão, com essas palavras, Jeremias retorna à sua própria tristeza por causa da terrível condições tanto de Judá quanto de Jerusalém, mas ele foi chamado de um profeta.
O profeta chorão. Ele foi chamado de profeta chorão. E não sem razão, irmão. Por aproximadamente 40 anos, ele profetizou a vinda da destruição e viu essa destruição chegando cada vez mais perto. Ainda assim, as pessoas não se arrependeram, mas em vez disso, irmão, a obstinação, a rebelião delas tornaram-se progressivamente piores. Então ele foi uma testemunha ocular da destruição geral, vendo exatamente o que ele havia profetizado realmente acontecer, o que provocou a morte de dezenas de milhares de pessoas, etc. Glória a Deus, aleluia! E goteja, irmão, goteja no hebraico diz derrama em profusão. Assim, esta passagem fala do fardo de um coração quebrado, que é tão pesado que chega a ameaçar a vida do profeta. Era um fardo, irmão, sem qualquer interrupção. Da glória. Até onde se sabe, irmão, Jeremias foi um dos poucos valorosos que intercederam por Judá e Jerusalém. Irmão, os babilônios não demonstraram clemência, nem mesmo para com as mulheres e crianças. Glória a Deus, aleluia. Irmão, eu pensei que tinha acabado, mas tá não. Tem mais ainda. Aí veio a oração por vingança sobre os inimigos. Irmão. O versículo 52. Sem causa, como se eu fosse uma ave, os meus inimigos que me caçam. Versículo 53. Arrancaram minha vida no calabouço e lançaram pedras sobre mim. Versículo 54. Águas correram sobre a minha cabeça, então eu disse, eu estou cortado. Versículo 55. Invoquei o teu nome, ó Senhor, do mais profundo do calabouço. Versículo 56. Tu ouviste a minha voz, não escondas o teu ouvido ao meu suspiro, ao meu clamor. Versículo 57. Tu te aproximaste no dia que eu clamei por ti e disseste, não temas. Versículo 58. O Senhor, tu pleiteaste as causas da minha alma, tu temeaste a minha vida. Versículo 59. O Senhor, tu viste a minha justiça, julga a minha causa. O versículo 60. Viste toda a sua vingança, todos os seus pensamentos contra mim. Só tem. Irmão, esse profeta de Deus tinha muitos inimigos que constantemente tentaram silenciar a sua voz. E então, o irmão, o caçava como se esse fosse uma ave. E demais isso, irmão, era sem causa, assim como a raiva. E as atitudes dos fariseus contra Cristo era sem causa, dos quais isso era um tipo. Irmão, esse encarceramento está registrado em Jeremias, capítulo 38, versículo 6. Arrancaram a minha vida. Significa, irmão, que eles queriam que Jeremias morresse nesse calabouço. O que teria acontecido, irmão, se o Senhor não tivesse intervido. Entendeu? Embora não houvesse, irmão, água nesse calabouço, ainda assim os seus inimigos, sem dúvida, devem ter removido, às vezes, a tampa de pedra e despejando água que provavelmente era imunda dentro do calabouço, que então correram sobre a cabeça de Jeremias. A qualquer situação, o Senhor é o único que pode verdadeiramente ajudar. Irmão, para qualquer problema, nós precisamos sempre invocar o seu nome. Nesse tempo terrível, Jeremias, sem dúvida, lembrou o Senhor da promessa feita a ele logo no início do seu ministério profético. Também na nossa vida, como
como com como Jeremias, o Senhor às vezes permite que coisas diversas, irmão, nos aconteçam, para que possamos aprender a confiar e a crer nele. É desse jeito. Bem como aclamar por ele, tudo que o Senhor faz é permitir na nossa vida ter um propósito, certamente ele controla tudo. Em outras palavras, nada acontece para um crente sem que o Senhor cause ou permita, e tudo é para o nosso bem. Glória a Deus. Aleluia. Queridos irmãos, o versículo 56 retrata não apenas a fraqueza física de Jeremias, mas quando estava no calabouço, mas também a sua grande força espiritual. Mas nessa situação muito terrível, mas quando Jeremias clamou ao Senhor, a palavra do Senhor retornou: não temas. Essa palavra, como dada a Jeremias, é também dada a todo crente verdadeiro. Se crê, dê um glória a Deus, bem pode. Queridos irmãos, o Senhor, tu viste a minha injustiça. Não significa necessariamente que Jeremias havia cometido uma injustiça, mas que ele implorava ao Senhor que esquadrinhasse a sua vida. Jeremias acreditava que o Senhor não acharia nenhuma injustiça. Com base nisso, ele perguntaria se o Senhor julgaria a sua causa, o que o Senhor definitivamente fez e o libertou. Queridos irmãos, é certo que o Senhor vê tudo, e a recompensa será dada de acordo com todas as ações ímpias de todos os envolvidos. Isso diz respeito aos planos que essas pessoas tramaram com o objetivo de prejudicar ou até mesmo matar Jeremias. Era muito fácil falar contra Jeremias durante há 35 anos de suas profecias. Antes da queda de Jerusalém, ninguém acreditava nele. Mas, porém, glória a Deus, aleluia. Está acabando, tá, irmão? Mas, porém, podemos estar certos que o Senhor ouviu todas as coisas pejorativas que essas pessoas disseram contra o profeta. Eu sou a sua música, ó. Olha só. Fala das canções irreverentes, da zombaria e o desprezo que eles compunham e cantavam a respeito dele. Mas, irmão, olha só o versículo 64 que diz aqui: dá a eles, apaga o Senhor de acordo com a obra das suas mãos. Versículo 65. Tu darás a eles em si, de coração, a tua maldição sobre eles. Versículo 66. Tua ira e perseguirás, e eles serão indefeitos debaixo dos céus do Senhor. Só tem aí. Então aqui vai dar o final da nossa mensagem. Então, irmão, essa oração, pelo menos essa parte, é derivada do Salmo 28, versículo 4, que também foi uma oração de Davi. Esse tipo de oração não é incorreto e pode ser presentemente feito por cristãos, desde que seus corações estejam limpos diante de Deus. Nesse caso, Jeremias está falando de pessoas que se recusaram a se arrepender. Irmão, tua maldição sobre eles não é conhecido ou entendido pela maioria dos cristãos. No entanto, Deuteronômio capítulo 28 revela a verdade, irmão, de que Deus abençoa a obediência, enquanto amaldiçoa a desobediência. Embora estejamos na dispensação da graça, esse princípio é hoje, irmão, o mesmo daquele tempo. E foi exatamente o que aconteceu. Uma vez mais, nós colhemos o que semeamos. Você crê, dê um glória a Deus bem forte aí. Vamos ficar em pé, por favor. Oh, desculpa aí, pensei que estava na igreja. É desse jeito. Irmão, então aqui termina a nossa mensagem de hoje. Aquele que entendeu a mensagem,
guarde no coração. Aquele que, aquele que entendeu a mensagem, já abre a sua Bíblia lá em Jeremias, começa a ler, aí você vai entender. Eu tenho certeza que o Senhor vai trabalhar na vida de vocês. Amém? Queridos irmãos, muito obrigado mais uma vez, tá? Amanhã eu vou dar continuação da mensagem, tá bom? Fica com Deus. Deus abençoe vocês. Fique na paz do Senhor Jesus. Eu desejo um Feliz Natal, um próximo ano novo para todos vocês. Que o Espírito Santo de Deus esteja do lado de vocês, protegendo em todo sentido. Amém? Deus abençoe. Família, fique na paz do Senhor Jesus. Jesus ama vocês e nós também.